Sabe por que você não conseguiu ainda entender o propósito que Deus tem contigo? É necessário você deixar de viver a experiência que Deus tem contigo através da vida das outras pessoas. Eu tenho visto no dia de hoje as pessoas se baseando por visões, por arrebatamentos e não conseguindo se firmar na palavra, fazendo com que isso elas venham estar saindo da direção de Deus. Mas a direção, o caminho é a palavra de Deus. Eu mesmo já vi pessoas que congregavam comigo que um mês eles falaram que tiveram uma revelação de Deus, um arrebatamento ao céu que mostrava a liderança da igreja num trono, que estava tudo certo, que a igreja era uma igreja abençoada. Passou-se 2 meses, já estava ali outra visão, dizendo que os líderes não eram de Deus, que a igreja estava negra. Então visões hoje estão confundindo. Eu vi também muitas pessoas aqui no YouTube que falaram diversas visões, diversos arrebatamentos e hoje estão desviados e afastados da presença de Deus. A grande verdade é que visões, arrebatamentos têm causado mais confusão no Evangelho do que edificação para o povo de Deus. Então, para você entender o seu propósito, viva a sua experiência com Deus. Procure na palavra viver o melhor com Deus. Veja o que Deus disse para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 11. E nesses termos se dirigia a palavra do Senhor. Que vê, Jeremias? Eu respondi, vejo um ramo de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Então Deus, Ele quer com que a gente venha seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai se cumprir em propósito nas nossas vidas. Deus, Ele nunca vai estar nos cobrando por alguma visão ou um arrebatamento desde que não sejam os bíblicos, para que a gente venha se salvar. No livro de Apocalipse vai dizer que se abrir os livros e veja também o que o próprio Senhor Jesus nos alertou acerca do juízo final, como que nós seremos julgados. Olha só o que diz a palavra de Deus. Em João capítulo 12, versículo 48 diz assim, quem me rejeita a mim, não recebe as minhas palavras. Já tem o quem o julgue, a palavra que eu tenho pregado. Essa há de julgar no último dia. Então nosso amado e mestre salvador Jesus Cristo diz que o que vai nos julgar é a palavra de Deus. Hoje, meus amados irmãos, tem muitas visões mentirosas. Hoje tem muitos arrebatamentos mentirosos que não condiz com a palavra de Deus. E isso não será para a sua condenação, caso você creia ou caso você não creia. Lembra que Deus, Ele não vai condenar por visão. Lembra que Deus, Ele fala com cada um de cada maneira. Então existem pessoas que aquela visão é para ela, não é uma visão que é para toda a igreja. Veja que a visão de Pedro era a visão para Pedro, para que Pedro viesse pregar o evangelho aos gentios. E Pedro não entendeu. Veja que a visão foi somente para Paulo em Damasco. Então Jesus apareceu para Paulo lá no caminho de Damasco e o resto que estava ali não viram Jesus. Então existem visões que são específicas para cada pessoa. E no dia de hoje, todas as visões as pessoas querem seguir. Eu tenho 3 filhos e os 3 filhos são da mesma mãe, do mesmo pai, meu e da Débora, mas cada um a gente se comunica de forma diferente. Um é mais ríspido, outro é com mais carinho, outro é mais brando. Então veja que Deus, Ele tem também nós como filho e Ele fala com cada um diferentemente. Alguns Ele vai falar com uma forma de revelações bíblicas, revelações pela palavra, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo saco e dizer que é a mesma coisa. Não, são coisas diferentes. Alguns Deus vai dar revisão. Porque o que acontece nos dias de hoje? As pessoas estão olhando aqui e vê um vídeo e logo depois daquele vídeo elas começam a ter visões, elas começam a ter sonhos, elas começam a ter vídeos e hoje Satanás tem manipulado espiritualmente até mesmo para você ver diversos canais no YouTube. E assistindo diversos canais no YouTube você vai achar que aquele homem é um homem de Deus, porque todo mundo está comentando dizendo que ele é de Deus. Todo mundo está comentando dizendo que ele é um homem usadíssimo por Deus. Vai vir um sonho e você vai achar que ele é um homem de Deus. Por quê? Porque você já está assistindo aqueles vídeos. Então viva a sua experiência. Espero que esse vídeo tenha te edificado e te abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus.